Deus e Josué venceu. A muralha foi ao chão, o inimigo derrotou. Um exemplo a seguir, de geração em geração. Se levante, Josué! A muralha foi ao chão, o inimigo derrotou. Exemplo a seguir, de geração em geração. Grande é a nossa missão. Grande é a sua missão. Grande é a nossa missão. Levante o seu escudo. Levante o escudo. Desembanhe a espada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta o seu povo e derruba a muralha. E vai à nossa frente ao leão de Judá. Levante o escudo, desembanhe a espada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta o seu povo e derruba a muralha. E vai à nossa frente ao leão de Judá. Ale, aleluia, ale, aleluia. Aleluia, ale, aleluia. Ale, aleluia, ale, aleluia. Mais forte é o nosso Deus. Mais forte é o nosso Deus. Aleluia. Mais forte é o nosso Deus, amém? Quantos Josué estão se levantando aqui nessa noite? Aleluia! Esse amor ele nunca se
Espírito Santo precioso, obrigado pelo teu favor aqui. De fato nós podemos sentir o amor de Jesus, o amor do Pai. Obrigado por nos resgatar, Senhor. Obrigado pelo teu amor em nosso favor. Obrigado, Senhor. Eu, junto com os meus irmãos, te agradecemos, Senhor, pelo teu favor. Realmente sentimos o teu amor aqui sendo derramado sobre nós. Teu amor fluindo através dessa canção, através desses momentos de adoração ao Senhor, através das canções. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós vamos orar ainda mais uma vez, queridos. Se for possível, todos podem ficar em pé, colocar a mão no seu coração. Tem uma parte dessa canção que foi ministrada que diz assim, que por mim ele deixa as 99. Sobre a parábola do pastor que deixa as 99 no aprisco e vai buscar que se perdeu. Eu sinto o Senhor alcançando algumas pessoas nessa noite aqui, que talvez estavam longe, ou se sentiam, ou se percebiam abandonadas. Então feche os seus olhos e ore comigo. Se é você que o Senhor está te tocando, lembre-se que Ele nunca abandonou você. E se não é você, você pode interceder por essa pessoa que está sentindo o toque do Senhor. Manifesta o amor de Deus agora, através da oração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor nessa noite sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Seu amor nos conquista. Seu amor nos toca. Seu amor é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus é bom em todo tempo. Quando a igreja está cheia, quando a igreja está vazia, quando eu tenho dinheiro, quando eu não tenho dinheiro, em todo tempo, Deus é bom. Graças a Deus. Ah, tá bom. Depois a gente conversa. Minha nova amiga gosta de falar, viu, irmão? Okay. Graças a Deus. Irmãos, eu queria dar um oi para os irmãos que estão conosco aí pela primeira vez. Uma família que veio de Caraguá. Vocês estão morando já em Taubaté?
É mesmo? Seja bem-vindo a essa terra, querido. Dizem que quem toma água lá do chafariz não vai mais embora, cara. Eu não guardei o nome ainda, perdão. Pedro e Tatiane. E a criançada aí, o primeiro, o segundo. São 2? Aqui, irmão, aqui prospera, viu, irmão? Quando vem pra cá, prospera. Aqui. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem a mãe da Isa. Isa, apresenta sua mãe aí. Nossa, fala o nome dela. Deus abençoe, querido. Seja muito bem-vinda também. Tem um irmão aí que eu não estava terça, mas já falaram que estava terça aí, né, querido? Qual é o seu nome? Guilherme. Deus abençoe muito. E 2 mocinhas lá que eu já vi elas aqui, não já? Elas vieram lá. É? Não, eu vou chegar. Aí. O nome de vocês, queridos? Obrigado. Aí, aleluia, irmãos. Graças a Deus. E a irmã do Rodrigo, que ele falou o nome, não guardei também. Perdão, irmã? Vânia. Deus abençoe muito. Graças a Deus. Deus é bom? Então você que está perto, levanta, dá um abraço nesses irmãos. Quem? Irmãos, tem um bebê na barriga da Isa, irmãos. Aí, ó. Irmão, Pedro, fique esperto. A Paula está grávida, a Daiane está grávida e a Isa está grávida. Então, fique esperto, irmão, fique esperto, né? Ok. Fique em pé, dê um abraço nessas pessoas que estão próximas a você aí, que estão vindo. Muito obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Ô Ju, quem que vai ministrar o linha hoje? Você e alguém vai te ajudar? A Mafê. Então as crianças podem ir para o grande culto infantil, queridos. Graças a Deus, Deus abençoe. Nós vamos orar por elas e depois pelo pastor Alon, ok? Senhor, muito obrigado pelo teu favor sobre as nossas crianças e sobre todos aqueles que têm se voluntariado para o ministério infantil. Que teu favor repouse sobre cada um deles. Senhor, também declaramos a unção do Senhor, a sua graça sobre a vida do pastor Alon. Que a unção do Senhor repouse sobre ele, passe por ele e nos alcance nessa noite. Queremos ouvir a tua voz. Estamos abertos para isso, Senhor. Senhor, que a nossa mente agora se desconecte das coisas naturais e se conecte às coisas do Espírito. Que haja revelação de Cristo e que haja conhecimento da glória do Senhor nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Salmo 1. Salmo 1. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, uma mensagem com o tema Vencendo os Ventos Fortes. Eu quero ler com você o Salmo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Amém. Se você puder, pode ficar com a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo da Bíblia aberto.
nós vamos pensar alguns princípios aqui nesse texto. Irmãos, eu creio que Deus, Ele, de todas as formas, de todos os lados, Deus, Ele cria maneiras de guardar as nossas vidas e nos proteger das piores situações. Mas existem momentos que a gente passa pela situação ruim, situação difícil, e parece que não há o que você faça que você consiga resolver. De fato, irmãos, eu acredito que se a gente ouvisse Deus nos orientando todos os dias, especificamente sobre os nossos passos, nós conseguiríamos nos livrar de muitos vendavais que nós passamos. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos teimosos. Eu digo por mim, eu acredito que você vai concordar comigo. A gente deveria ouvir aquilo que Deus tem para nós todos os dias, mas às vezes a gente não ouve. Mas mesmo assim, Deus, Ele dá um jeito de nos abençoar antes, durante e depois do problema. Deus é um Deus que sempre está disposto, disponível para nos abençoar e nos ajudar nas dificuldades. Agora, eu quero falar justamente sobre vencendo os ventos fortes, porque vento forte, meu irmão, independente de quem seja, o vento forte vai chegar. Nós que moramos em Taubaté, nós fazemos parte de um país tropical, e nós temos dias de muito sol, e dia de muita chuva, dia de muito calor, dia de muito frio. E no meio do verão a gente tem aquela tempestade terrível, parece que vai acabar o mundo. E às vezes no meio do inverno acontece a mesma coisa, e não dá para a gente prever. Agora, o que a gente pode fazer sabendo que o dia mau ou as dificuldades, o vento vai chegar? E é sobre isso que eu quero falar. Agora, o que esse texto tem a ver com as dificuldades da vida? Porque, irmãos, qual o grande problema da dificuldade? É que a dificuldade tira a nossa felicidade. Ou ela tem o potencial para tirar a nossa felicidade. Pode até ser que não tire, mas tem um potencial para fazer isso, depende das circunstâncias que nós estamos. A Bíblia diz: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a Bíblia diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Agora, o vento forte não leva uma árvore forte. Não sei se você, depois daquelas tempestades muito fortes que acontecem em Taubaté, você já deu uma andada. Logo quando acabou a tempestade, você vai ver um monte de árvore caída. Mas você vai ver também que as árvores mais fortes resistem aos tempos mais fortes, aos ventos mais fortes. E como vencer os ventos fortes? É sobre isso, esse ponto que eu quero falar. Como você consegue vencer os ventos fortes? E essa mensagem, meu irmão, ela pode ser algo que vem trazer conforto para o seu coração, mas eu acredito que ela é uma mensagem que vai trazer também prevenção para o que vai acontecer na sua vida daqui para frente. Amém. Talvez Deus esteja querendo te alertar e te resguardar de problemas mais sérios. E sabendo que o vento vai vir, o que você pode fazer? Como eu venço os ventos fortes? É criando raízes mais fortes. Meu irmão, se não houver folhas, ainda haverá árvore. Se não houver frutos, ainda haverá árvore. Se não houver galhos, ainda haverá árvore. Mas se não houver raiz, não existe mais nada. Não haverá mais nada. Então, a Bíblia diz: não é o caso dos ímpios, porque os ímpios são como palha. Agora, o que faz uma árvore virar palha? Já pensou o que faz uma árvore virar palha? Aquela árvore bonita, forte, verdinha. O que faz com que essa árvore vire palha? É justamente quando ela perde as suas raízes. Quando uma folha cai da árvore, esse é o início da morte daquela folha, porque ela não tem mais a ligação com a parte que nutre aquela folha para que ela continue sendo saudável. Então eu quero pensar 3 princípios muito simples nessa noite, para que você consiga vencer os ventos fortes na sua vida. Primeiro, eu quero primeiro princípio: crie raízes de valores. Crie raízes de valores. A Bíblia diz o seguinte, olha: feliz é aquele, primeiro, que não segue o conselho dos ímpios. Nós temos 3 tipos de pessoas, ou 3 atitudes de uma pessoa que a gente deve prestar atenção e não fazer igual. Então, primeira coisa, é aquele cara que concorda e consente com o camarada que faz coisa errada.
Então feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você for pegar essa palavra, não anda segundo o conselho dos ímpios, você vai entender que é justamente alguém que concorda ou consente com uma pessoa que faz alguma coisa errada. Então o primeiro tipo de pessoa é essa, que parece um papagaio de pirata. É aquele que está no meio de uma conversa, ele concorda. E ele vai conversar com outro tipo de pessoa que fala opinião contrária àquela primeira, e ele vai concordar do mesmo jeito. Ele vai falar, não, tá certo, tá tudo certo. Obrigado, valeu. Então a Bíblia diz, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, se você não tiver bem definido os seus valores em Deus, você tem um grande potencial para ser levado pelo vento. Se você não tiver bem definido os seus valores em Deus, você tem um grande potencial para ser levado pelo vento. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que eles tinham tudo para dar certo. Deus tinha sonhos na vida dela, Deus tinha um futuro brilhante. Ela tinha tudo para dar certo, mas ela não aprendeu a criar raízes de valores na sua vida. Ou seja, ela não criou uma identidade. Ela não chegou diante de Deus e buscou a Deus procurando saber quem ela é. Ela não chegou diante de Deus procurando saber o que Deus acha que é certo e que é errado. Irmãos, infelizmente, hoje nós vivemos um tempo de um evangelho gospel, o famoso gospel, que praticamente tudo vale, tudo está certo. E é tudo relativo. E essa ideia de relativização de valores é muito perigosa dentro da igreja. Porque, irmãos, nós precisamos nos posicionar em todas as vezes em que a questão moral se manifestar. Então, existem algumas coisas que a gente não precisa, às vezes, avaliar se é certo ou não. A gente tem discutido e a gente está num burbulho de muita discussão política. Nós estamos vivendo uma época histórica no nosso país de muitas questões políticas sendo afloradas. A gente até brinca e tem um que defende PT, PSDB, PMDB, PSOL, PSL, enfim. A questão não é nem o partido, a questão é os valores. O que eles vão fazer de fato? Meu irmão, se um faz parte do PT ou do PSDB, isso não é muito importante. Eu tenho conhecidos que gostam de PT, tenho conhecidos que gostam de PSDB. Agora, quais os valores que esses partidos ou que esse governo vai trazer para nós ou para a nossa nação? Isso é algo que a gente tem que pensar. E a Bíblia diz que esses que são felizes e que não andam segundo o conselho dos ímpios, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Irmão, nosso termômetro moral é a palavra de Deus. Nosso termômetro moral é a Bíblia. E a gente precisa ter muito claro, muito definido do que nós cremos. Irmãos, existe um discurso muito bonito que diz assim: não, tá certo também. O que o outro fala tá certo. Às vezes, meu irmão, não está certo se a Bíblia diz que não está certo. Amém. E tem coisas que a Bíblia diz muito claro. Não adianta a gente tentar achar uma versão mais moderna, porque existe a versão da Bíblia, depois a versão atualizada, depois a versão atualizada e corrigida, a nova tradução da linguagem de hoje, e daí a gente vai procurando a nova versão atualizada e transformada, mudada por mim. Mas a gente não acha, porque a gente muitas vezes procura argumentos para a gente justificar coisas nossas. Na Bíblia a gente não vai encontrar. A Bíblia diz que é pecado, é pecado. E eu não estou falando da gente ser radical, da gente ser, sabe, pessoas que dizem, não, é certo e errado, é 880, não é assim. Mas eu quero dizer que existem princípios e valores da Bíblia que nunca vão mudar. Amém. E a Bíblia diz que essas pessoas que são felizes, elas não andam segundo o conselho dos ímpios, porque quem tem raízes fortalecidas de entendimento não segue o conselho dessas pessoas. Agora, como que eu crio essas raízes de valores? Primeiro eu preciso levar a Bíblia a sério. E parece uma coisa até simplista de se dizer: crente, leve a Bíblia a sério. Mas eu já sei. Irmãos, no nosso tempo, levar a Bíblia a sério tem sido uma coisa extraordinariamente pertinente. Porque, irmãos, o que a gente tem de crente evangélico que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que canta louvor,
Porque a Bíblia diz, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Irmão, mostra isso na Bíblia que não tem. Não, porque a Bíblia diz. Irmãos, o pessoal não está sabendo Bíblia, está sabendo Cassiane, está sabendo que seja o Daniel Alencar, que a gente canta, está sabendo tudo, mas não está sabendo a Bíblia. Então, primeira coisa, meu irmão, leve a Bíblia a sério. Leve a palavra de Deus a sério. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa, eficaz para transformar as nossas vidas. Quando a gente lê a Bíblia nos muda por dentro, ela transforma o nosso pensamento, transforma o nosso conceito. Às vezes a gente é orgulhoso não sabe. E o outro falando não vai adiantar nada, porque o orgulhoso não consegue ouvir a opinião do outro. Agora, quando ele lê a palavra do Senhor, o Espírito Santo que habita dentro dele, começa a transformar o coração dele. E às vezes sem ele perceber. E ele começa a ser uma nova pessoa. E ele não sabe por quê. Porque o Espírito Santo está fazendo uma obra extraordinária. E a Bíblia é a ferramenta de Deus. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Amém. Graças a Deus. Então, primeiro, leia a Bíblia e leve a Bíblia a sério. Venha na escola ministerial, se matricule. Outra coisa é o arrependimento. Se você quer criar raízes de valores fortes na sua vida, para que você não seja levado pelo vento, você pode começar no princípio de arrependimento. A Bíblia diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Isso aqui é Daniel falando para o rei Nabucodonosor. Ele está falando: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Sabe o que estava acontecendo aqui? A Bíblia diz que Daniel, que era um cara muito usado por Deus, ele fazia amizade com os reis. Eu acredito que Daniel fosse o cara mais carismático da Bíblia, porque Daniel fez amizade com 4 reis e ele se tornou uma pessoa muito importante nos 4 reinados. E a Bíblia diz que um dia ele estava com Nabucodonosor estava tendo um sonho. E ele não sabia a interpretação desse sonho, mas no sonho ele viu uma árvore muito grande. Essa árvore, ela chegava aos céus e ela tinha uma folhagem muito grande que abrigava e fazia uma sombra muito boa. E daí depois chegava um anjo e cortava essa árvore, acabava com tudo. Nabucodonosor ficou perdido e ele foi perguntar para Daniel, um homem usado por Deus. Daniel disse: olha, meu rei, eu vou dizer um negócio para você. Parece que é baiano. Ah, meu rei, eu tenho a interpretação desse sonho. Sabe qual que é? A interpretação desse sonho é que você é essa árvore e Deus vai cortar a sua raiz. Deus vai arrancar essa árvore que tem crescido e que tem sido algo tão bonito e tem alcançado o patamar onde todas as pessoas do mundo enxergam. Mas é o seguinte: Deus vai cortar as suas raízes, Deus vai te tirar de onde você está. Você parece uma árvore fortalecida, mas a palavra de Deus diz que você vai cair, essa árvore vai cair. Aí Daniel dá um conselho para Nabucodonosor, porque Deus é demais. Porque Deus, ele fala que vai acontecer. Mas mesmo assim, se a gente se arrepender e voltar para Deus, Deus fala: tudo bem, meu filho. Ele é um pai demais, lindo, que nos ama demais. E aí Daniel, cheio do Espírito Santo, fala assim: olha, eu vou te dar um conselho. Dá um conselho para o Senhor. Arrepende do pecado do Senhor. Confessa, entende que é o Senhor, o Deus dos céus, que coloca e que tira rei. Não é o Senhor que é o poderoso, o chefão, o grandão. Não é o Senhor que aparece. É porque Deus colocou o Senhor nisso. Se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Então eu vou dar um conselho para o Senhor rei: tira todo esse seu topete, porque Deus pode até, quem sabe, Deus não te corte. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquela profecia se cumpriu. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, durante 7 anos, se tornou uma pessoa, como um animal. E ele viveu no meio do mato comendo capim como os animais. Até que um dia ele aceitasse que o Senhor era o Senhor dos exércitos e que o Senhor é que colocava e que tirava os reis no mundo. Então, meu irmão, eu quero te dar um conselho. Se você talvez não esteja ouvindo a voz de Deus, mas talvez hoje Deus coloque no seu coração sobre alguns valores que foram invertidos na sua vida, eu quero te convidar, meu irmão, fortaleça as suas raízes, as raízes de valores na sua vida, e você pode se arrepender diante de Deus. Talvez Deus não corte a nossa raiz. Confiar na palavra de Deus é resposta, meu irmão. Olha que você vê que lindo. É resposta para o medo e para a ansiedade. E é o mal do século, né? A gente sempre fala de medo, ansiedade, que se desdobra em depressão,
estresse e assim vira uma bola de neve. A Bíblia diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá, ou ela, a árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Irmãos, tem gente buscando tantas ajudas e tantos remédios para se livrar da ansiedade, do medo e da depressão. A Bíblia é a resposta, a Bíblia é o remédio. Amém. Aleluia. Então, primeiro, meu irmão, você quer viver a vontade de Deus na sua vida e suportar os dias maus, vento forte, crie raízes de valores na sua vida, amém? Amém. Segundo, repita comigo: crie raízes. Crie raízes. Mais forte: crie raízes. Crie raízes de relacionamento. Então, o segundo camaradinha que aparece aqui no texto de Salmo, capítulo 1, não é mais aquele que ouve e que consente. Não é aquele que ouve alguém falando bobeira e ele não se posiciona. Esse não, esse já está fazendo igual. Esse não, além de não consentir, ele faz igual ao outro. Então, a Bíblia diz: feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores, não faz igual. Feliz é aquele que vê o cara fazendo errado e ele não acha que tudo é válido. Ah não, todo mundo faz, eu também vou fazer. Todo mundo faz gato, eu vou fazer gato. Todo mundo dá um jeitinho brasileiro, vou fazer também. O governo rouba todo mundo, não faz mal fazer isso. Irmãos, uma vez eu perguntei para algumas pessoas. Eu falei assim: se você acordasse hoje, olha para você ver que sério e profundo isso. Se você acordasse hoje, não amanhã, né? Porque você já acordou hoje. Se você acordasse amanhã, olhasse no seu celular, o aplicativo do seu banco, e descobrisse que apareceu 100 mil reais na sua conta, o que você faria? Pensa aí, o que você faria? 100 mil reais, já dá uma ajudinha, não dá? Algumas pessoas, eu perguntei isso para algumas pessoas falaram assim: se aparecesse do nada 100 mil reais na minha conta, eu ia pagar minha faculdade. 100 mil reais, eu ia quitar minha casa, eu ia comprar um carro da hora. Mas irmãos, quase ninguém falou: eu ia devolver porque o dinheiro não é meu. 100 mil reais, não é de ninguém, apareceu, era do banco. Então se era do banco, não é meu. Não, mas o dono do banco é rico. Tá, mas ele se tornou rico, não é por causa de mim, é por causa dele e a vida dele. Então o dinheiro não é meu. Não, mas não tem nada a ver. Não tem a ver, é esse não tem nada a ver que nós não conseguimos romper na nossa vida. É verdade. Porque irmãos, quando a gente faz essa pergunta, se você falar assim, se você achar uma carteira até que está de boa, um conselho geral, né? Você achar uma carteira com documento, o que você faz? Não, com o documento devolvo para a pessoa. Tem gente que nem isso faz, mas beleza. Agora, se aparece 100 mil reais na sua conta, não é de ninguém, o que você faz? Eu pego, eu gasto. Meu irmão, não é de ninguém, não é meu também. Eu não lembro de eu ter trabalhado e conquistado aqueles 100 mil reais. Agora, se aparecer 100 mil porque eu fui sorteado, amém, aí é outra coisa, amém? Aí convida nós para pizza, combinado. Mas irmãos, isso é uma coisa muito séria. Se você não tem relacionamentos do céu, você tem um grande potencial de ser levado pelo vento. Grave isso, meu irmão. Se você não tem relacionamentos do céu, você tem grande potencial para ser levado pelo vento. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, é bom que ande dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. A Bíblia diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então não é bom que o cara fique sozinho. A gente precisa de outras pessoas nos ajudando e nos aconselhando. A gente precisa de apoio. Aquele que acha que sozinho resolve tudo, está indo para o buraco. Mas agora, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. A Bíblia também nos alerta para a gente tomar cuidado. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que a gente não deve viver sozinho, a gente precisa de pessoas ao nosso lado. A gente precisa tomar cuidado para nós não nos tornarmos pessoas que imitam a conduta dos pecadores. E diante de nós, ao nosso redor, nós temos pessoas que são responsáveis para nos aconselhar, nos dar diretrizes com relação à nossa vida pessoal. Isso é um perigo. Irmãos, eu estou falando de pessoas que têm o mesmo discurso, porque a Bíblia diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes.
Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Então, irmãos, às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tome cuidado, porque a mente do mundo é imoral. Meu irmão, eu quero dizer um negócio muito particular, muito sério. Eu acho que a maioria de nós, ou quase todos, nós temos amigos íntimos, amigos próximos, que não são cristãos. Tem problema em ter amizade não cristã? Não. Tem problema? Aparentemente não. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A mente do mundo é imoral. Se uma pessoa não tem Cristo na vida dela, você precisa entender que a mente do mundo é imoral. E por mais que alguém possa ser bondoso, carinhoso, gentil, justo, amável, companheiro, pessoa para todas as horas, pessoa 10, pessoas que faz tudo certinho, uma pessoa eticamente correta, moralmente correta, por mais que uma pessoa seja demais, se não tiver Cristo, provavelmente ela tem conceitos imorais dentro dela. E às vezes esses conceitos imorais, meu irmão, eles se afloram de uma maneira muito sutil, a gente não vê. E é claro que a aparência do mundo é sempre boa. É claro, meu irmão, que o mundo vai sempre apresentar coisas boas para nós. O mundo vai fazer com que as circunstâncias se aparentam inocentes, para a gente acreditar que é tudo normal. E por que é assim? Porque o mundo vive em conflito. E ele tenta o tempo todo responder a grande questão do universo. Eu nasci e estou morrendo. O que eu devo fazer? Eu estou morrendo. E a ciência tenta achar uma fórmula. Esse dia eu vi uma reportagem do jornal dizendo que os cientistas estão tentando descobrir como fazer com que o corpo não envelheça. Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. E quando vai chegando a idade e começam os problemas, meu irmão, o pessoal fica desesperado. Quem é ateu chega no final da vida, acredita em Deus. E o negócio começa a ficar desesperador, porque o mundo tenta responder essa questão. Mas qual que é o grande problema? O mundo tenta responder a questão de: eu nasci e estou morrendo, o que eu vou fazer? A primeira opção é: eu vou crer em Deus. Mas eles falam: não, em Deus eu não creio. Então o que eles vão tentar fazer para responder essa grande questão? Eles partem para o hedonismo, ou seja, para o prazer. Então, se eu não consigo responder a questão da morte, eu vou curtir a vida. Carpe diem, vou curtir. Se a resposta não tem para a morte, então a vida eu sei o que eu vou fazer. Vou beber, vou fumar, vou dançar, vou curtir. Porque a mente ansiosa, meu irmão, ela busca meios para responder essas questões. Então as pessoas buscam grupos de autoajuda, buscam religião, mesmo que seja evangélica, buscam religião, buscam seita, buscam curtição, drogas, elevação da mente, da alma, do espírito, meditação, iluminação, reencarnação. E ela vai tentando algum jeito de tentar responder esse anseio que todo mundo tem. O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Porque ela não acredita em Deus, ela não quer saber da primeira palavra, do primeiro caminho que é Deus. Mas não se engane, meu irmão, por mais que essas pessoas sejam demais, e eu digo isso com muito carinho, porque isso às vezes não é fácil para nós. Se a gente tem pessoas próximas, a gente precisa olhar para elas como Cristo olha para elas. E como Cristo olha para elas? Como pessoas que Ele quer levar para o céu, que Ele quer levar para o reino. Mas não se engane, quem não tem o Filho, não tem a vida, a Bíblia diz. Mas você pode olhar para mim e me dizer assim: então você está me dizendo que eu devo deixar as minhas amizades? Talvez. Aí você vai avaliar. E pode ser que sim. Isso talvez seria algo muito forte, muito sério. Mas pode ser que sim. Então o cristão precisa se afastar das pessoas. Mas Jesus andava com os pecadores. Então quer dizer que agora eu vou ter que abrir mão, vou ter que ser um crente bitolado? De jeito nenhum. Agora, se nós formos pensar em Jesus, o que Jesus fazia? A Bíblia diz que Jesus abraçava, Jesus andava, Jesus comia junto, Jesus ia à casa dos pecadores, mas Ele fazia isso cumprindo a sua missão. Jesus, Ele tinha uma missão, então Ele abraçava, beijava, comia junto, andava, mas continuava seu caminho e propósito, e muitos o seguiam. Jesus ficava o tempo necessário e partia para o seu propósito. O problema, irmãos, é que muitos não sabem o seu propósito e fica parando no meio caminho.
e se dispersa. A grande questão, meu irmão, não é que a gente deve deixar as nossas amizades, mas a questão é quando a gente, além de consentir com a opinião do mundo, a opinião do ímpio, a gente começa a fazer a mesma coisa, porque sem perceber nós somos influenciados. E por que a gente precisa ler a Bíblia? E a Bíblia precisa saltar aos nossos olhos para a gente perceber que as más companhias corrompem os bons costumes, porque essas coisas acontecem de uma maneira muito sutil e a gente não percebe. A gente começa a achar as coisas normais. A gente começa a achar, esses dias a gente até falou sobre isso aqui, as músicas que a gente acha normal, e às vezes a gente está na fila e está cantando, né? Amante não tem lar, amante, como que é mesmo? Amante não tem respeito, ninguém me ama nessa cidade, amante não tem lar, uma tristeza. Mas essa pessoa é tão boa, tão abençoada. A Bíblia diz, viu um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Meu irmão, não se assombre, não se espante, fique com os olhos brilhando quando você vê um ímpio, quando você vê uma pessoa do mundo prosperando, florescendo. Pode ter certeza que a palavra de Deus ela não muda e tudo que Deus falou vai se cumprir, amém? Amém. Porque como pode uma árvore sem raiz sustentar uma outra árvore? Terceiro, meu irmão, você quer resistir ao dia mau, ao vento forte? Amém. Então primeiro, fortaleça os seus valores. No que você crê? O que é aquilo que você crê que você não abre mão? Eu creio em Deus, eu não abro mão disso. Beleza, mas existem coisas mais profundas. Existem vontades de Deus mais detalhadas que estão na Bíblia. E você precisa ter muito firme isso. Segunda coisa, fortaleça relacionamentos cristãos. Fortaleça amizades que te levam mais perto de Deus. Se aproxime de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Se aproxime de pessoas de Deus. E terceiro, meu irmão, crie raízes no corpo de Cristo. Repita comigo, crie raízes no corpo de Cristo. Aí o terceiro camaradinha que a Bíblia diz, não é aquele mais que consente e acha que é normal, não é nem aquele que faz igual, é aquele que já se tornou um deles. Então a Bíblia diz, feliz é aquele que não se assenta na roda dos zombadores. É aquele que não faz parte, porque quem se assenta, meu irmão, é aquele que já faz parte do grupo. Porque aquele que faz, que é o segundo camaradinha, a Bíblia diz no literal da palavra, é aquele que fica em pé. Ou seja, aquele que fica em pé e faz a mesma coisa. Agora esse terceiro, ele já se assentou, ele não está mais em pé. Ele já se acomodou nessa situação. E nessa situação ele vai ficar. E eu quero te dizer, se você não descobrir sua identidade e propósito no corpo de Cristo, você tem um grande potencial para ser levado pelo vento. Irmão, não existe cristão que tem uma vida íntima com Deus e está fazendo toda a vontade de Deus fora do corpo. Eu quero que levante a mão aqui, quem um dia estava na rua e viu um dedinho, mindinho, correndo e atravessando a rua. Quem aqui viu já? Ou quem estava atravessando a rua e viu um narigão passando e fungando do seu lado e passou de moto. Alguém viu? Ninguém vê, meu irmão. Sabe por quê? Porque o corpo, ele precisa estar junto para ser um corpo. Não existe negócio, eu adoro a Deus em casa. Não, porque eu não gosto mais de igreja, igreja é feita por homens. Eu adoro a Deus, porque Deus está em todo lugar. Amém. Mas você não faz parte do corpo. E a Bíblia diz que você precisa fazer parte do corpo. A Bíblia diz, não deixe de congregar. Porque o cabeça é Cristo e nós somos o corpo. E a mão precisa do pé, o pé precisa do braço, o braço precisa da cintura. E assim vai, meu irmão, porque nós fazemos parte de um corpo. Você foi feito para um propósito. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você vai tentar viver a sua vida acreditando que você pode cumprir com a vontade de Deus com o tempo que te sobra? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Até quando você vai tentar viver a sua vida acreditando que você pode cumprir com a vontade de Deus somente com o tempo que te sobra? Você está tentando viver a sua vida depois da faculdade, depois do serviço, depois dos trabalhos, depois de tudo que você fez, você fala, nossa, agora eu vou buscar a vontade de Deus. Meu irmão, já feio. Já não deu certo, não deu bom. Sabe por quê?
Porque Deus precisa ser o primeiro recurso. Deus precisa ser o primeiro momento. Deus precisa ser a prioridade nas nossas vidas. Deus precisa ser aquele que vai me dizer se eu vou continuar ou não o projeto. Meu irmão, Deus precisa ser tão prioridade nas nossas vidas que a gente precisa perguntar sempre: Deus, eu preciso continuar nesse serviço? Porque, irmãos, às vezes a gente batalha, a gente consegue um servição. A gente fica rico igual o Fernando, que é bancário. E daí a gente fala assim: meu Deus, não vou nem orar mais. E a gente fica orando, né? Senhor, arruma um emprego para mim, Deus, me coloca num lugar abençoado. Aí depois que a gente começa a ganhar muito, o que a gente fala? Não vou nem orar mais sobre isso, misericórdia, vai que Deus fala alguma coisa. Você precisa estar disposto a orar a Deus e falar: Senhor, agora que eu estou bombando nessa área, o Senhor quer de mim? Se você estiver disposto a fazer essa pergunta, você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Amém. Meu irmão, Deus te criou por um propósito. E esse propósito precisa ser o principal na sua vida. O seu trabalho não é a coisa mais importante. O seu estudo não é a coisa mais importante. Mas eu sonhei tanto em fazer essa faculdade. Mas eu sonhei tanto em casar com essa pessoa. Mas eu sonhei tanto em fazer isso na minha vida. Irmão, isso não é prioridade na sua vida. Ou não deveria ser. E eu preciso olhar para Deus e falar: Deus, fazer a tua vontade, cumprir com o teu propósito é a minha prioridade. Mas talvez você nem saiba qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Aí você precisa buscar, amém? Então a Bíblia diz que esse camarada que é feliz e não anda segundo o conselho daqueles outros 3 camaradas, ele dá fruto no tempo certo. Então ele dá fruto, amém? O cara é abençoado por quê? Porque ele dá fruto. Ele não fica só retendo, mas ele frutifica. Olha o que a Bíblia diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Meu irmão, presta atenção, não é só dar fruto, é dar bom fruto. Porque às vezes a gente dá um frutinho mirradinho, né? Um temporão, dá um frutinho mais ou menos, e fala: não, eu estou dando frutos. Mas que frutinho sem vergonha. Você vai apertar o limãozinho e não sai o caldinho. Para que serve um frutinho desse? Irmão, não engane. Outro texto, Mateus 7,7 diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então às vezes, meu irmão, você já passou do nível. Não, eu dou fruto, mas é um fruto merrequinho. Então, meu irmão, vai falar com Deus. Outra coisa, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, Jesus, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Então Jesus viu uma árvore cheia de folhas, bonitona, mas chegou perto dela, ela não deu fruto. E a gente já aprendeu nesse texto que aquela árvore, quando ela está na época de frutos, ela fica bonitona, cheia de folhas. Mas se ela não está na época de frutos, ela fica sequinha, só galho. O problema é que ela aparentava ser uma pessoa demais. Aquela árvore era a mais espiritual daquele lugar. Ela era verdona, bonitona, as pessoas olhavam para ela e falavam: que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas quando Jesus chegou perto, falaram: misericórdia, não dá fruto, não tem fruto, só tem aparência de crente, só tem aparência de quem tem raiz forte. Mas passa um ventinho e fala: ai Jesus, me tira dessa situação, misericórdia, porque não tem raiz forte. E a Bíblia diz que essas pessoas, as suas folhas não murcham, elas servem de abrigo para pássaros, por exemplo. Olha o que a Bíblia diz: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que Ele plantou, nelas os pássaros fazem ninhos, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Irmão, você foi chamado para cuidar de outras pessoas. Você foi chamado para ser referencial na vida das pessoas. Você foi chamado para ser uma árvore frondosa, e por meio dessa árvore você vai ter outras utilidades para Deus. Uma árvore saudável, ela se torna obra-prima, canal de bênção por onde as pessoas se espelharão. Deus quer que você seja um referencial. As pessoas olhem para você, e por causa das suas raízes fortalecidas, e consequentemente suas folhas saudáveis e os seus frutos, as pessoas olhem para você e digam: eu quero ser isso, eu quero usar dessa matéria-prima para mim, eu quero ser igual. Segunda coisa, a árvore que Deus quer usar é uma árvore que se torna um refúgio, é um referencial de segurança.
As pessoas te procuram quando elas têm problemas? Lá na faculdade as pessoas te procuram quando elas têm problema, ou nem sabem que você é crente? Eu lembro, irmãos, que já aconteceu algumas vezes comigo. Pessoas que odeiam crente. Pessoas que não querem saber de crente, de Bíblia, Bíblia mais ou menos, mas crente e igreja não quer saber. Mas quando o calo aperta e o tinhoso se manifesta lá no meio dela, o que ela faz? Primeira coisa que ela faz, ela liga para você. Olha, o pastor, daí chama a gente de pastor, né? Ajuda aí, nossa, aconteceu um negócio lá, nossa, bicho feio lá, preciso que você vá lá tirar. Agora você quer saber de crente, né? Vai lá, tira você, quero ver. Porque, meu irmão, uma árvore saudável, ela se torna um refúgio, um referencial de segurança. Outra coisa, uma árvore saudável, ela produz alimento para as outras pessoas, sempre tem algo para alimentar. As pessoas te procuram para pedir conselho. Você é uma árvore que alimenta as outras pessoas? Ou as pessoas olham para você e falam, não, isso aí nunca fala coisa boa, só faz piadinha sem graça. Isso aí só serve para falar coisa tosca, então eu não vou usar ele como referencial para mim não. Uma árvore saudável, ela serve como sombra. As pessoas se sentem bem quando estão perto de você? Ou você só dá aquele fruto amargo? É para dar laranja docinho e dar o fruto amargo. E quando as pessoas querem tirar o seu fruto para sentir algo doce de Deus, vem você para falar mal do PT. A pessoa vem pedir um conselho para você e você concorda com a desgrama que está a vida dela. Nossa, mas está calor, mas está calor demais. Misericórdia, não aguento esse calor. Droga. Em vez de você ser uma bênção, você só fala coisa ruim. E meu irmão, não dá certo, uma árvore amarga, que só dá fruto amargo. A Bíblia diz, tudo que ele faz prospera. Irmãos, tudo o que ele faz prospera. A prosperidade não tem a ver necessariamente com folhas. Mas a prosperidade, ela tem a ver necessariamente com a raiz. Porque mesmo que as folhas caiam, a raiz continua crescendo. E a gente precisa aperfeiçoar o nosso conceito de prosperidade. Porque basicamente quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de quê? Dinheiro, né? Quando alguém chega para você vai ser próspero, você já pensa na hora, nossa, você já irá grana. Mas não necessariamente. Por exemplo, prosperidade é mesmo estando sem dinheiro, eu consigo terminar uma faculdade. Tem a ver com conhecimento adquirido, não com dinheiro investido. Prosperidade é mesmo eu não tendo uma casa, eu tenho um lar abençoado. Não tem a ver com estrutura, tem a ver com o propósito da casa, que é uma família. Prosperidade é passar por uma doença e me tornar alguém melhor. Tem a ver com o aperfeiçoamento da alma e do espírito. Prosperidade, meu irmão, é perder amizades terrenas e fortalecer a minha amizade com Deus. Prosperidade é sempre quando eu dou mais e recebo menos. É por isso que tem gente que nunca consegue ter mais dinheiro. Porque para ele, prosperidade é ter dinheiro. E na mente de Deus não é ter dinheiro, prosperidade é dar dinheiro. Então quando você tem muito, você abençoa muito. E quando você tem um pensamento de abençoar muito, você já é próspero, o dinheiro chega. E daí as coisas fluem, porque, meu irmão, Deus não está preocupado em ganhar, Ele já tem tudo. E Deus não quer fazer você uma pessoa cheia da grana. Mas Deus está olhando no nosso coração para ver se nós já somos prósperos, para Ele confiar as coisas nas nossas mãos. Prosperidade não é eu ter muito tempo com a minha família, mas quanto de tempo eu dedico a ela. É dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Isso é prosperidade. É o camarada chegar, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o que é mais importante. Eu tenho a cura para a sua vida. Cara, eu não tenho recurso humano, mas eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Porque eu sou uma árvore frondosa, fortalecida. Eu tenho uma raiz firmada em Deus. E mesmo que o recurso humano não apareça, eu sou uma pessoa que pode liberar algo sobrenatural na sua vida. É essa árvore que Deus quer fazer de nós. Tá forte, hein? Meu irmão, eu conheço muitas pessoas que não conseguiram resistir a ventos fortes. Eu estava conversando isso ontem, né, com alguns jovens aqui. Conheço pessoas novas. E eu posso dizer com toda certeza e confiante que essas pessoas não resistiram a esses ventos fortes, porque elas não criaram raízes fortalecidas. Elas não se importaram em fazer parte do corpo de Deus. Elas achavam que o fato de ir na igreja, assistir um culto e ir embora estava legalzinho.
Ela achava que as amizades que ela tinha não fazia diferença nenhuma. E ela também achava que não precisava discutir e não precisava discordar de ninguém, porque opinião cada um tem. E cada um deve respeitar a opinião, as diferenças. Respeito é fato, nós devemos respeitar. Mas ela não via diferença entre o certo e o errado. Ela não via diferença entre o imoral e o moral. E facilmente, meu irmão, elas foram levadas pelo vento. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí ele diz: é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E essa árvore dá fruto, e bons frutos no tempo certo. Tudo que ele faz prospera. E ele diz: não é o caso dos ímpios. Os ímpios, eles são levados como palha. Mas uma árvore que está fortalecida em Deus, ela não vai ser abalada. Porque ela determinou, ela quis estar diante de Deus. Ela quis que as suas raízes fossem fortalecidas. A Bíblia diz em Ezequiel, versículo 17 e 24, para terminar: todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, Senhor, falei e o farei. Feche seus olhos por um momento. Eu quero convidar você a pensar na sua vida, sobre as suas raízes. Se um vento forte chegar na sua vida hoje, você está preparado a resistir a esse vento? A grande tentação, talvez, na juventude. E vento, meu irmão, necessariamente não significa dificuldade. Vento pode ser um vento de coisa boa, ou, em outras palavras, vento de coisa agradável, mas que não vai levar você para Deus. Será que as suas raízes estão fortalecidas? Será que você tem os valores de Deus, do caráter de Deus fortalecidos dentro de você? Será que as suas amizades te fortalecem, te levam para Deus? Será que você está plantado e arraigado nos planos e propósitos do corpo de Cristo? Você tem frutificado no corpo de Cristo? Ou quando você olha para a igreja, você vê defeito? E você não se contenta com a igreja, com o corpo de Cristo, porque tem coisas que não te agradam? Mas existe uma outra pessoa ainda aqui nessa noite. E talvez você esteja pensando assim: mas eu não tenho nem raiz. Eu não tenho nem raiz, eu estou aprendendo, eu sou novo na igreja. Eu quero aprender, eu quero crescer, mas eu acho que nem raiz eu tenho. Meu irmão, a Bíblia diz que para você precisa ser uma semente. E uma semente que morre. A Bíblia diz: o que você semeia não nasce, a não ser que morra. E Deus quer fazer com que você, essa pessoa, possa se tornar uma semente nas mãos dele. E você esteja disposto nessa noite a morrer, para que Deus te plante junto a ribeiros de águas. E Deus te faça forte e fortalecido, que as suas raízes cresçam e você seja uma árvore fortalecida e frondosa. Senhor, no nome de Jesus, Deus, nós queremos, Senhor, crescer no Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Deus. Queremos, Senhor, ser aquilo que o Senhor determinou para nós, Deus. Queremos cumprir com o Teu propósito. Você pode ficar em pé? Esse é o seu amor, esse é o seu amor, esse é o seu amor. Meu irmão, eu quero convidar você, se Deus falou com você nessa noite, quero convidar rapidamente você vir aqui à frente.
Senhor, nós cremos, Deus, que o Senhor tem nos chamado para crescer, Deus, e muitas vezes nós queremos crescer, Deus, mas o Senhor quer que a gente cresça primeiro para baixo, Deus. O Senhor quer fortalecer, Deus, as nossas bases, a nossa raiz. E Deus, nós temos dificuldade em lidar com isso quando nós não vemos, Senhor, as folhas, os frutos. Mas o Senhor se preocupa, Deus, com o fundamento, Senhor, das nossas vidas. O Senhor está nos preservando, Deus, de uma queda futura. O Senhor está nos guardando. Deus, eu oro para que o Senhor nos faça entender, e mesmo se nós não entendamos, que nós possamos crescer no Senhor. Deus, que nós possamos nos tornar árvores frondosas, fortalecidas, árvores, Senhor, que dão frutos, árvores, Deus, que se tornam referenciais para outras pessoas, árvores, Senhor, que abrigam pássaros, Deus. Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor nos abençoe. Eu oro para que o Senhor abençoe os teus filhos. Deus, que o Senhor faça com que eles entendam, Deus, de que é necessário criar bases, raízes fortalecidas, Deus, de valores. Que nós tenhamos fortalecidos em nós tudo, Deus, a respeito do pecado. Deus, que nós possamos nos posicionar, Deus, em meio ao pecado. Que nós possamos, Senhor, criar e nutrir amizades profundas no Senhor. Deus, que nós possamos cumprir com o Teu propósito no corpo do Senhor, Deus. Que nós possamos frutificar e fazer a Tua vontade, Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, e que a partir de hoje nossos dias sejam diferentes, Deus. Que a partir de hoje, Deus, as coisas das nossas vidas aconteçam de uma forma diferente. Que nós cremos, Deus, na Tua palavra, e nós queremos vivê-la, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agradecendo ao Senhor por esse culto. Cris. Queridos, perdão, só para falar sobre o chá entre elas. Cada membro da igreja pode estar trazendo mais uma pessoa, que é pelo número que a gente preparou as coisas, que a gente não, eu já me enfiando no meio, porque a Natália e o grupo dela preparou as coisas, tá? Então, que em nome de Jesus você possa vir fazer parte, vai ter uma palavra muito legal, a gente vai poder fazer algumas dinâmicas aqui, vai ser uma tarde maravilhosa, amém? Deus abençoe. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa que o Senhor proporcionou a nós. Queremos te agradecer a oportunidade de louvar o Teu nome, de oferecer ao Senhor um culto racional. Queremos agradecer ao Senhor a oportunidade de fazer a Tua vontade nessa noite, Pai. Como filhos, nós louvamos e adoramos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Por tudo que o Senhor
Senhor tem plantado em nossos corações e por tudo que o Senhor tem nos movido, ó Deus. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos dará. Obrigado, Senhor, por poder entender e alcançar os propósitos do Senhor para o nosso coração nesta semana. Que nós possamos, Senhor, estar atentos ao Senhor, rendidos ao Senhor, e assim possamos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade, pois esse é o propósito do coração do Senhor para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pastor, é aniversário da Karen. É verdade. Cadê a cara e cadê o bolo? Amém, vem pra cá, oi. Amém, vamos orar pela vida da cara. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Sim, não? Alguém que vai fazer aniversário na próxima semana? Alguém que vai fazer talvez aniversário nesse ano, cadê? Vem aqui, cara. Vamos orar pela Karen. Você pode estender sua mão para cá. Vou chamar a pastora Karina, a profeta Karina, para abençoar a irmã dela. Meu Deus! Espírito Santo, obrigada, Deus bendito, pela vida da Karen, vida maravilhosa, Senhor, Deus, com o coração totalmente inclinado para o Senhor. Obrigado pelos níveis que o Senhor tem feito, ó Deus bendito, ela.